Oi, gente, tudo bem por aí? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você chegar aí, você é muito bem recebido. Sejam bem-vindos também ao Pode Mais Saúde, um espaço onde ciência, inovação e conhecimento, eles se encontram. Este é um programa especial idealizado pela Singular Pharma, Academia da Menopausa e Connect Educação. Eu sou Patrícia Abreu e em cada episódio aqui eu vou receber especialistas renomados para compartilhar com a gente experiências, insights e trazer as novidades mais relevantes no cuidado com a saúde integral. No episódio de hoje, que é o episódio de estreia, nós escolhemos falar sobre um assunto que atinge e afeta muito nós, mulheres. Qual é? A menopausa e a libido, né? O que muda no desejo feminino? Vamos entender o que realmente acontece com a libido nesse período, desmistificar os mitos, falar sobre como manter uma vida, uma relação sexual saudável, prazerosa, mesmo passando por todas essas transformações que os hormônios causam aí na nossa vida. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber duas convidadas especialíssimas. Doutora Gabriela Menezes, ela é médica ginecologista, especialista em contracepção, implantes hormonais e menopausa, com atuação voltada à ginecologia regenerativa, climatério e longevidade. Doutora Gabi, muito bem-vinda mais uma vez, um prazer enorme estar recebendo a senhora aqui. Muito obrigada, Paty, eu que agradeço. Me sinto lisonjeada de estar aqui hoje falando de um tema tão importante que eu amo conversar. E agradecer a Singular Pharma pelo convite. E vamos lá, que vai ser muito gostoso esse bate-papo. Tenho certeza disso, eu estou bastante curiosa, estou nessa fase, também tenho minhas dúvidas, vou tirar algumas aqui hoje junto com vocês. Também aqui com a gente, Juliette Moreira. Ju é farmacêutica, especialista em fitoterapia clínica e representante da Singular Pharma, uma farmácia de manipulação que atua com foco em saúde personalizada. Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda ao nosso Pode Mais Saúde. Obrigada, Paty. Para mim é uma alegria também estar aqui e falar sobre a perspectiva da farmácia magistral no cuidado da mulher. É isso, minha gente. Então vamos ao que realmente importa. Vamos começar o nosso Pode Mais Saúde com a doutora Gabriela. Claro, eu quero entender, né, o que acontece com o corpo da mulher, com o nosso corpo na menopausa, que pode impactar diretamente a libido. E o que é a libido? Libido, né? Essa palavra que a gente vem escutando tanto nas redes sociais e vem sendo tão debatido, principalmente falando dessa fase climatério-menopausa. Libido é o desejo sexual, é o pensamento, é a vontade, e ele não está exclusivamente ligado apenas aos hormônios, né? Ele está ligado à mente, ao corpo, aos relacionamentos que a gente tem no nosso dia a dia. E para que isso esteja em harmonia, é preciso um autoconhecimento, um cuidado com a saúde e com o nosso bem-estar. Os nossos ovários, realmente, com o passar dos anos, eles vão envelhecendo. E eles vão sofrendo de uma oscilação hormonal, que isso principalmente no climatério acontece muito. E a mulher sente essa oscilação e essa resposta do organismo muito diferente. Às vezes, a menopausa, ela não é pontual. Ela é um processo de envelhecimento ovariano, que graças a Deus envelhece antes da gente. Mas o ovário realmente ele diminui, né, a produção hormonal de estrogênio, progesterona e testosterona. E esses são os 3 hormônios principais responsáveis pelos sintomas desse período. E realmente não tem um exclusivo causador da diminuição do desejo sexual, e sim eles todos juntos interferindo no sistema nervoso central, no cortisol, na melatonina, na inflamação crônica. Então, assim, é realmente multifatorial. E é o que a gente precisa entender no atendimento da nossa paciente, que ela é individual, é um tratamento individual e a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar. O estrogênio, ele interfere no ressecamento vaginal, ele interfere nos fogachos, né, no acordar da madrugada, porém a testosterona também, a progesterona também. A testosterona é o hormônio que a gente liga diretamente ao desejo sexual, a essa vontade, a essa resposta de excitação, de intensidade do orgasmo, mas ele não é só isso.
ele é disposição, ele é qualidade de sono, ele é vontade de viver. Então, realmente, são inúmeros fatores que vão interferir aí na libido, inclusive essa parte hormonal. Às vezes a paciente acha que não, vou repor testosterona, vou resolver meu desejo, minha libido, e não é bem assim. Verdade. O estrogênio, ele é a base que controla o nosso sistema nervoso central em relação à dopamina, serotonina, o hormônio realmente do bem-estar, da felicidade. E quando a gente tem a queda do estrogênio, você vê pacientes depressivas, você vê pacientes com crises de ansiedade. Então, a gente precisa realmente avaliar e entender que não é uma receitinha de bolo, não é uma atitude apenas, é realmente uma mudança de comportamento pessoal para que você passe por essa fase de uma forma mais amena e que essa libido se mantenha. Muitas mulheres se sentem plenas e muitas vezes essa sexualidade ela é redescoberta nesse período. Era isso que eu ia perguntar para a senhora. A falta do desejo, ela é evitável? Toda mulher passa por isso, mesmo aquelas que dizem, eu não tenho sintoma da menopausa e também não perdi desejo, continuo louca pelo meu marido, pelo meu namorado. Então, não é inevitável que isso aconteça com todas as mulheres. Cerca de 30% a 50% das mulheres realmente referem ter um transtorno do desejo sexual hipoativo no climatério menopausa. Por isso, a gente precisa conversar com essas mulheres e acolher, para que elas não se sintam sozinhas, para que elas não se sintam mal por não estar tendo aquela vontade, aquele desejo de outrora, de outro momento do casamento. Começam a se questionar muitas coisas. Em muitos momentos elas estão em uma fase de vida, de estresse, de trabalho, que exige muito, e aí começam a culpar esses momentos. Às vezes a rotina com os filhos, às vezes até um ninho vazio. Os filhos casaram, né, saíram de casa e ela começa aqueles sintomas melancólicos, depressivos e muitas, mas muitas, a maioria, associam sintomas climatéricos da menopausa às circunstâncias da vida. Então, é muito comum a paciente chegar já tendo ido para o psiquiatra e usando medicações ansiolíticas, antidepressivas, e quando a gente vai ver realmente é a fase da oscilação hormonal, é a fase da falência ovariana que ela está vivendo e que não está sendo bem orientada. Então, é importante que as pacientes sejam orientadas, entendam o processo de envelhecimento do organismo. Muitas chegam no consultório realmente sem compreender o que elas estão vivendo. Meu Deus, estou ficando louca. É importante também, doutora Gabi, esse ponto que você trouxe, né, sobre não ser uma substância também isolada, um tratamento isolado, e sim uma associação aí da melatonina, não só como uma substância mantenedora de sono, mas também um antioxidante. Então, muitas vezes essas mulheres chegam nessa fase muito inflamadas, né? E essa questão da ansiedade, depressão, a insônia, você pode estar associando com a própria progesterona, que vai estar modulando o sistema GABAérgico. Então, assim, é necessário, de fato, avaliar e ver de forma individualizada como tratar essa paciente. Foi importante você falar isso, Ju, porque muitos acreditam que a progesterona atua na terapia hormonal apenas como um protetor endometrial, um protetor do útero. E a nossa progesterona é produzida no ovário. Esse hormônio, ele está longe de ser apenas um protetor endometrial, um protetor do útero na terapia hormonal. Ele é um importante protetor neural do sistema nervoso central. Ele age diretamente diminuindo as doenças neurodegenerativas. Ele é um calmante natural. Então, realmente, a gente associar a melatonina à progesterona é excelente nas pacientes que têm aquele sono picotado, aquele acordar noturno às 3 horas da manhã. Até para elucidar esse assunto, e porque muitas pacientes questionam, meu Deus, por que a gente acorda às 3 horas da manhã? Impressionante. É muito 3 da manhã. Isso aí é por conta do cortisol.
Paty. E a gente amanhece com a roupa completa. Amanhece não, na hora 3 da manhã, você já está completamente Perfeito, ensopada exatamente. de suor. O nosso sistema GABAérgico, como Ju falou aqui, ele é controlado pela progesterona, também pelo estrogênio. E aí, quando tem a queda desses hormônios, você interfere em todo o seu ciclo circadiano. E, além disso, a gente tem ação do estrogênio com o cortisol. E aí você tem essa desregulação do sistema hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, com essa desregulação causada por essa queda hormonal, o cortisol fica perdido e ele tem pico, principalmente no meio da madrugada. E esse pico do cortisol no meio da madrugada acorda você querendo correr uma maratona. Por quê? Porque ele é um hormônio do estresse, da ação. Então, você acorda, meu Deus do céu, parece que é 6 horas da manhã e meu dia vai começar. Ô, doutora, e quando a gente acorda 3 da manhã, os maridos acordam junto, né? Às 3 da manhã, pirados. Vocês não compreendem, né? Não compreendem. Aí, a minha pergunta é a seguinte: quando a senhora falou em acolher essas mulheres que passam por esses problemas, que são problemas muito sérios, vocês que são homens não entendem, vocês, por favor, estudem, ouçam esse podcast, mulheres passem para eles, maridos, namorados, enfim, para que possam entender. Não é todo homem que entende esse momento que nós passamos. Né? O que a senhora diria para essas mulheres? Conversem com seus maridos, abram o diálogo, e não precisa ser aquela coisa de, tenho medo de falar que eu não consigo mais chegar Eu lá. aproveito, Paty, na minha consulta com adolescente, eu já converso muito sobre esse ponto de libido, de orgasmo, de desejo sexual, porque o clitóris, que é o nosso órgão do prazer, ele vem sendo divulgado e estudado nos últimos 10 anos. E na medicina, 10 anos é nada. Então, assim, realmente, a minha residência não se falava de clitóris. Isso assim, eu repito sempre isso na minha consulta, porque eu às vezes me impressiono, porque quem apresentou a aula de sexualidade na minha residência foi eu, como R3, e era um apêndice, assim, era um detalhe. E hoje a gente sabe que é um principal. E realmente é claro que é histórico, é cultural, né, do desejo sexual feminino sempre ser muito abafado e pouco discutido, até em relação à educação. Então, a libido da mulher está muito também relacionado, não só ao relacionamento com o marido, mas também com a mãe, com as amigas. Perfeito. Então, quando a mulher consegue debater com uma amiga, tem uma amiga mais falante, que fala muito de sexualidade, de relação sexual, ela consegue se sentir à vontade, ela vai aprendendo o caminhar das pedras. Eu digo que você vai aprendendo o caminho das pedras, e aí, às vezes, você consegue trazer isso no seu relacionamento. E é importante saber se conhecer também, Com né? certeza. Então, assim, é o vibrador, que muitas vezes tem pacientes que não sabem ter orgasmo ou como chegar lá, que vai ajudar ela a descobrir como é isso. Se ela não sabe, como é que ela vai passar para o parceiro como ela atingiu o orgasmo? Então, assim, é muito comum, além de falta de desejo sexual, ela dizer, doutora, eu não consigo. Fica mais difícil o orgasmo e ela não consegue ter orgasmo, e muitas vezes, quando você vai mais a fundo ali na conversa, ela vai, será que eu já tive orgasmo? E aí a gente vai lá atrás e Que eu triste, vou né? desconstruindo essas traves, essas muralhas que vão sendo feitas na história de vida, na relação com a mãe, né, com a família. E realmente as mulheres hoje, nós estamos passando por uma era, e eu, como ginecologista, me sinto muito feliz, porque eu acho que a ginecologia tem evoluído muito, a terapia hormonal tem evoluído muito. A gente tem hoje medicações modernas, né? E a farmácia de manipulação tem sido muito parceira em relação à qualidade desses hormônios, desses manipulados. Então, a gente tem segurança na hora de prescrever, e por isso que a gente tem que pontuar realmente e engrandecer as farmácias de manipulação que prezam pela qualidade, né? São corretas e são cuidadosas, que tem esse contato com o médico, dizer, doutor, olha, eu acho que você poderia fazer assim, assado com essa paciente.
a farmacêutica e a médica, essa relação é muito interessante. Uma Ju, é isso, como é farmacêutica que é, para uma farmacêutica para chamar de sua, né? Eu mando, ela sabe, mando de madrugada. Veja aí Uma esse negócio que farmacêutica eu para pedi chamar para de fazer sua. essa receita e estão em dúvida, né? É isso, porque assim, a mulher menopausada, ela não tá com um sintoma isolado, né? Então, é uma paciente ansiosa, muitas vezes, que tá ali no processo, né, ela tá deprimida. E você fazendo, quando o médico, né, a ginecologista ali, ela prescreve uma terapia de reposição hormonal segura, muitas vezes ela já vai resolver um problema que, se a paciente fosse para um psiquiatra, tomaria um psicotrópico sem uma necessidade real, muitas vezes, né? Então, assim, a farmácia de manipulação, por trabalhar de forma personalizada, individualizada, vai ser uma super parceira do profissional médico e do paciente, porque a gente hoje tem muitas soluções personalizadas que vão, de fato, auxiliar nesse processo. E quando a doutora Gabi traz sobre substâncias, né, produtos seguros, a gente trabalha com os hormônios bioidênticos. O que é isso? É um hormônio que vai ter uma molécula muito similar, né, a molécula de hormônio que a gente produz de forma endógena. Então, não vai ser um hormônio sintético. E aí, com isso, você reduz efeitos colaterais, a paciente vai ter uma resposta muito melhor, né? E hoje a gente trabalha com muitas formas farmacêuticas diferenciadas para melhorar a adesão da paciente. Então, de fato, a gente pode contribuir nesse processo de forma bem assertiva. Doutora Gabi, muitas mulheres se queixam de dor na relação sexual durante esse período de climatério já, menopausa, lógico, devido à falta do tratamento. E muitas dizem também que não querem fazer o tratamento por algum motivo, porque tem medo, porque algum familiar, mãe, já teve câncer na vida e não quer fazer. Qual a indicação nesse caso? Perfeito, Paty, a pergunta, até porque se trata de um sintoma que cria um ciclo negativo, né? Então, se você tem dor na relação, que é a dispareunia, a palavra técnica de dor na relação sexual, você não tem a atitude de querer a relação sexual, né? Da motivação, porque você tem medo, porque você não quer sentir novamente. Então, cria essa situação e, claro, vai interferir diretamente na libido. A dor na relação sexual tem a ver com a queda hormonal, com essa oscilação hormonal e a falência ovariana, que vai interferir na qualidade da mucosa vaginal. O estrogênio está diretamente relacionado à vascularização da mucosa vaginal, à hidratação da mucosa, à saúde da vagina, inclusive a microflora. Então, o pH vaginal é alterado com a queda do estrogênio. E a mulher realmente fica com aquela mucosa muito ressecada, sem hidratação, sem elasticidade. Ela perde total a elasticidade da vagina. E aí, a gente consegue lançar mão de alguns produtos, como hidratantes vaginais, como lubrificantes vaginais, podendo até fazer também a terapia hormonal local para melhorar esses sintomas e evitar com que ela tenha fissuras, com que ela tenha sangramentos ali no momento da relação. Claro que esses sintomas já são uma forma muito mais avançada do ressecamento e do hipoestrogenismo. Mas lança mão desses hidratantes, né? Exato, exato. E desses lubrificantes. Antes da gente falar dos lubrificantes, hidratantes, é importante uma preliminar nesses casos também, doutora? Importantíssimo, né? É nesse momento que a gente pode trazer até para a paciente esse autoconhecimento e essa sexualidade aí que muitas vezes é redescoberta nesse período do climatério e menopausa. De conversar com o parceiro, de rever esses momentos íntimos e como o parceiro pode estar participando e ajudando também ela nesse processo, porque muitas vezes o homem, ele não entende. Se a gente está começando a entender melhor da menopausa nesse momento, né, da medicina, porque realmente a gente tem evoluído muito nessa área. E imagine um homem. Então, cabe a nós conversarmos com a nossa ginecologista e trazer desse podcast as informações, colocar o parceiro, como você disse mesmo, Paty, colocar o parceiro para assistir. Sim.
para estar nessa ajuda aí, né? E nesse processo aí de autoconhecimento. A resposta, então, foi exclusiva para vocês e essa próxima mais ainda, viu? Vamos lá, Ju, falar dos lubrificantes, Exato, hidratantes. com certeza. E ver o que a paciente melhor se adapta, né? Por isso que é interessante você ter um farmacêutico que esteja intimamente aí contribuindo para a sua prática clínica, porque muitas vezes Gabi, né, doutora Gabi, chega para mim e fala, Ju, minha paciente não se adaptou a esse tipo de produto, então vamos ver uma outra alternativa, e a gente consegue desenvolver de forma individualizada. Então, assim, a gente trabalha com o lubrificante manipulado, né, com substâncias como ácido hialurônico, vitamina E, e aí muitas pacientes têm uma boa resposta. A terapia de reposição hormonal local, né, e aí existem várias apresentações. A gente pode trabalhar com óvulo para essa paciente, com strip vaginal, que é um filmezinho ultra fino. Também seringas pré-envasadas, né, individualizadas, onde a paciente vai introduzir diariamente e vai ter uma resposta interessante, né, com o hormônio. Então, de fato, esse processo é desenvolvido ao longo desse relacionamento, né, com o médico, para que a gente possa contribuir de forma efetiva. Paty, a dor na relação, ela faz parte da síndrome de geniturinária da menopausa, que é esses sintomas e essas alterações causadas principalmente na região do assoalho pélvico e da mucosa vaginal. E a gente não pode esquecer das tecnologias do laser, da radiofrequência, que melhoram muito essa queixa das pacientes e que trazem de volta a qualidade dessa mucosa vaginal e muitas vezes a possibilidade dessas mulheres de voltarem a ter relação sexual, principalmente as mulheres que não podem fazer terapia hormonal por uma contraindicação absoluta, a gente lança a mão e opta por laser e radiofrequência. E lembrando que não é só para essas pacientes. O laser e a radiofrequência também podem atuar de forma conjunta com a terapia hormonal. E ajuda muito as pacientes nesse processo de recuperação e de melhora. Já vou lá porque eu quero conhecer, viu, doutora? Tô dizendo. Vai amar. Eu queria saber também dos fatores físicos e emocionais que mais interferem no desejo sexual dessa mulher durante essa fase louca que a gente vive. Se a gente avaliar direitinho, assim, ponto a ponto, é quase tudo. Porque, veja, se você tem uma interferência aí dessa queda hormonal no sistema nervoso central, fazendo com que as mulheres realmente se sintam mais irritadas, com sintomas depressivos, com sintomas de ansiedade, né, crises de ansiedade. Então, elas vão começar a somatizar. Elas também estão insatisfeitas com o corpo. Muitas, e é muito comum, o ganho de peso nessa fase. Então, muitas estão insatisfeitas com o corpo, não estão se reconhecendo. E se você avaliar direitinho, tudo isso vai interferir na libido e no desejo sexual. Então, ela está irritada, ela está cansada, ela está indisposta, ela está tendo insônia, está acordando de madrugada com aqueles calores absurdos. Ela está se sentindo feia, está com a pele mais flácida, com a pele ressecada, com dor na relação. Então, assim, são milhões de sintomas que, claro, lembrando que nem todas as mulheres sentem os sintomas na mesma intensidade, né? E com a mesma quantidade. Tem umas que têm vários sintomas e sentem tudo, tem outras que passam ilesas, eu digo passou ilesa pela menopausa, que passam ilesas, mas claro que a gente tem que lembrar que a terapia hormonal, ela é benéfica não só para a libido, para ressecamento vaginal, para a pele, para disposição e energia, ela é também e principalmente diminuição de risco de doença cardiovascular, saúde óssea e saúde do sistema nervoso central. Diminui significativamente a degeneração e doenças neurodegenerativas, né? A degeneração neuronal. Então, é importante que a gente pontue essa vantagem da terapia hormonal, mesmo que sejam em pacientes com sintomas a menos. Essa terapia hormonal, ela tem diferença para a mulher que faz para a outra que não faz na libido? Claro,
A libido e o desejo sexual é multifatorial, como a gente vem falando desde o início do podcast. Mas a mulher no climatério e menopausa, por conta das quedas de estrogênio, progesterona e testosterona, ela vai ter benefício com a reposição no desejo sexual, na resposta sexual, na intensidade do orgasmo. Então, claro que a reposição da testosterona a gente faz pensando em mulheres com queixa de desejo sexual, ou seja, transtornos do desejo sexual hipoativo, e a gente faz lembrando que sempre em doses fisiológicas e com hormônios bioidênticos. Então, a gente vai estar repondo o que o ovário dela parou de produzir. Então, muitas pacientes acham que vão usar anabolizantes, que não querem fazer uso da testosterona, porque ouviu falar isso, ouviu falar aquilo. Então, a gente precisa informar essas pacientes do que é a terapia hormonal. E aquela coisa, né, Paty? A terapia hormonal vem sendo desmistificada nos últimos anos. Que bom. Porque Que bom. nós viemos e sofremos aí 20 anos por conta de estudos, né, que trouxeram informações muitas mal interpretadas, principalmente o estudo da WHI, que foi feito há 25 anos, e até hoje a gente tenta desmistificar os riscos que ele demonstrou da terapia hormonal na mulher. Então, realmente, hoje, a gente faz uma terapia hormonal com acompanhamento, uma terapia hormonal iniciada no momento certo e com o hormônio certo, com hormônios modernos, com hormônios bioidênticos. Então, é importante que a gente esclareça essa paciente e desmistifique e tente diminuir o medo, né, que elas trazem realmente no consultório, no momento do início da terapia hormonal. Bom, tratando, dá para essa mulher manter uma vida sexual satisfatória, saudável. O marido vem agradecer e assim, doutora, você salvou meu casamento, mas não é, realmente, eu acho que é muito além da terapia hormonal. É a conversa, o retorno à sexualidade, né? Ela redescobrir essa sexualidade, e foi o que a gente estava conversando, Paty, antes do podcast começar. Faz parte desse redescobrimento da sexualidade o diálogo com o parceiro. Então, é muito importante que a mulher ela passe para o parceiro suas queixas e como ela vai, de outras maneiras, conseguir chegar ao orgasmo, conseguir melhorar esse desejo sexual. E também ela só vai conseguir ter essa conversa se ela se autoconhecer. É importante esse autoconhecimento, essa mulher tirar roupa, ficar nua na frente do espelho, se olhar, se tocar, saber onde realmente ela sente esse prazer. Faz parte também disso? A senhora recomendaria que essa mulher... Perfeito, eu acho que é muito do amadurecimento. Se a gente tivesse a cabeça de 45 nos 25, a gente agradeceria. Porque eu acho que essa vontade de aprender, de conhecer, né, de evoluir no nosso pessoal é muito mais do amadurecimento. Então, a menina, a mulher, ela tem mais vergonha de falar, de ir atrás. E a mulher madura não. Ela aceita mais as informações que a gente traz, ela está com vontade de melhorar. E, óbvio, é importante a gente falar estilo de vida e alimentação. Nesse momento, não é só terapia hormonal, não é só acompanhamento com seu ginecologista. É você entender que a mudança no seu corpo vai acontecer, mas você pode fazer com que ela não seja tão... interfira tanto no seu dia a dia, seja tão maléfica para o seu desejo sexual, para a sua disposição, para a sua libido. Então, você mudando o seu estilo de vida, você fazendo com que não haja nenhuma outra comorbidade associando e atrapalhando aí o funcionamento dos seus hormônios. Porque não adianta, Paty, a gente fazer a terapia hormonal se a paciente está extremamente inflamada. A inflamação crônica, ele sabota, ele é um sabotador invisível dos nossos hormônios. Então, assim, se você está fazendo a terapia hormonal e você não está tendo uma resposta adequada... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Algo errado aí.
É o que a gente fala, né, doutora, sobre preparo de terreno biológico, porque não adianta a paciente fazer a terapia de reposição hormonal e estar com os receptores não saudáveis, né? Então, a gente precisa, de fato, desinflamar esse paciente. E aí, hoje, existem vários fitoterápicos que já são amplamente estudados, né, para esse tipo de indicação. A curcumina é uma dessas substâncias. A gente tem o curquifen, que é altamente biodisponível e que, em pequenas doses, o paciente já vai apresentar uma boa resposta. Então, é importante considerar todos os aspectos interligados, né? A saúde mental dessa paciente, o sono, se está em dia de fato. O intestino também é algo importante a se considerar. Então, acho que havendo essa conexão... É uma conexão que tudo interfere no desejo e na libido. Tudo. No final das contas... Imagine uma paciente constipada. É o sono, é a inflamação. Ela fica deprimida também, né? Perfeito. Então, existe total conexão com diversos fatores, né? Meninas, assunto maravilhoso. Temos muito a conversar ainda, mas nosso tempo nesse programa de estreia está chegando ao fim, né? O episódio Pode Mais Saúde. Foi uma conversa extremamente rica, necessária e acho que vai ajudar muitas mulheres, muitos maridos, namorados, noivos. Por favor, assistam, compartilhem isso, por favor. Doutora Gabriela, muito obrigada pela troca, por trazer tantas informações bacanas para a gente e para essas mulheres também tirarem um pouco desse mito, porque ainda existe muito, né? Com certeza, Paty, a gente precisa conversar, a gente precisa passar informação, individualizar tratamento e empatia sempre, acolher as nossas pacientes para que elas se sintam à vontade de conversar sobre sexualidade. E é isso, é transformar esse momento e redescobrir a sexualidade de uma outra forma e muito mais prazerosa. Muito obrigada mesmo. Ju, você também, obrigada por estar aqui com a gente, dando sua contribuição, né, e trazendo essa perspectiva da farmácia de manipulação de uma forma segura, principalmente para a saúde feminina, para a saúde integrada da pessoa. Eu que agradeço, Paty. É importante uma informação de qualidade, né? Levar essa informação com clareza mesmo para desmistificar um assunto que é tão importante na vida de uma mulher. E, de fato, o profissional da saúde, ele poder escolher uma farmácia que se preocupa, né, nos seus processos, com ciência, com qualidade, com segurança do paciente. E aí isso reflete na qualidade do produto. Então é importante e eu fico feliz de estar aqui com vocês. Não saiam ainda não, que eu tenho um recadinho importante para dar. Se você gostou do episódio de hoje, já sabe, né? Vai lá, deixa seu like, compartilhe esse conteúdo incrível. Não vou cansar de pedir isso para você, porque o assunto é muito sério. E para ficar sempre por dentro do que há de mais atual nas ciências da vida saudável, siga nosso Instagram, Singular Pharma, Academia da Menopausa e Conecte Educação. E tem mais, hein? Nas redes sociais você também acompanha todas as novidades sobre a segunda edição do Conecte. Estive lá no ano passado, esse ano estarei de novo, um congresso imperdível que vai reunir os maiores especialistas em medicina e nutrição preventiva do Brasil, além de marcas renomadas do mercado. O evento acontecerá em novembro, nos dias 21 e 22, aqui em Salvador. Inscrições abertas, www.conectesalvador.com.br. Beijo enorme para vocês, foi um prazer estar de volta falando sobre saúde, saúde da mulher. Aguardo vocês no próximo episódio do Pode Mais Saúde. Até a próxima.